Olá pessoal, voltando então, eu vou pedir para vocês acessarem o slide 6 da nossa aula de treinamento e desenvolvimento por competências, tá? Bom, ainda seguindo as ideias da autora Nancy Dixon, ela fala de alguns fatores determinantes para a aprendizagem de competências. Então ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Em situações equívocas, a validade das ideias deve ser testada, mas não pelos fatos, senão contra o raciocínio de terceiros, tá? Olha só que coisa interessante, gente. Dentro desse contexto tão coletivo, como nós já comentamos algumas vezes, as pessoas são indivíduos únicos, elas têm o seu repertório interno, as pessoas são dotadas de uma capacidade de análise única, que a gente chama de visão de mundo. Então quer dizer que essa visão de mundo, esse repertório interno, esse modo de perceber as coisas deve ser testado perante a coletividade para que haja um processo dialógico e as pessoas consigam convergir ali as suas opiniões, as suas crenças, o seu modo de vida, a sua visão de vida, e alguma coisa que seja favorável ao desenvolvimento organizacional e à aprendizagem organizacional, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma opinião e o meu amigo tem outra opinião, o meu colega tem outra opinião. Ótimo, que bom que as pessoas têm opiniões divergentes. O que ocorre, o que deve ocorrer pelo menos, né, de acordo com de acordo com o autor aqui, de acordo com o que a gente percebe na teoria das organizações, é exatamente esse diálogo, essa discussão saudável, né? Sempre com o objetivo de engrandecer o ponto que gerou toda a discussão, o ponto que gerou todo o problema. Quando os indivíduos estabelecem suas conclusões pessoais, veja bem, evidências e raciocínio, os outros podem confirmar ou apontar as falhas às quais só a coletividade é capaz de perceber. Então quer dizer que é saudável o conflito. De acordo com a Nancy Dixon e de acordo com diversos autores da área de treinamento, desenvolvimento e aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento organizacional, o conflito dentro do contexto organizacional, ele é muito saudável, ele é muito salutar, ele deve ser prevalecido, porque é a partir dele que a gente constrói, então, um entendimento único. Às vezes a gente tem uma visão, a nossa visão ela pode ser equivocada, mas a gente só vai saber se a visão ela é equivocada, se ela é boa, se ela é ruim, se a gente expor o nosso ponto de vista à coletividade. É claro que deve existir um ambiente propício a isso, né? Se um ambiente não for propício a isso, a pessoa que expõe o seu ponto de vista, ela, de algum modo, ela pode correr alguns riscos, com certeza, tá? Bom, dando continuidade agora no slide 7, fatores determinantes para a aprendizagem de competências. A aprendizagem colaborativa ela envolve dois fatores, o confronto, então, e a cooperação, né? Isso que nós comentamos, né? Quando a autora coloca confronto, eu gostaria de lembrar a vocês que essa é uma teoria que ela não foi traduzida para os livros em português. Eu coletei esses artigos, esses livros, eu próprio traduzi, mas a palavra confronto aqui para o português, ela significa muito mais um conflito do que um confronto, tá? Porque tem uma diferença, tá? Entre conflito e confronto. No português, o conflito ele repete a duas opiniões divergentes, né? Então eu tenho uma opinião A, ou melhor, eu tenho uma opinião X, o meu colega tem uma opinião Y, então logo ambas são conflitantes, tá? Agora o conflito ele remete a uma ideia de que a gente vai negociar, que existe um senso de cooperação, existe um senso de colaboração, em que eu vou ouvir e ele vai ouvir, e nós ambos chegaremos a uma conclusão, a um ponto de convergência em relação àquilo que nós estamos discutindo, embora sejam opiniões, não, nem vou dizer antagônicas, mas opiniões diferentes, visões de mundo diferentes, tá? O que é muito normal e saudável. Agora, o confronto, como vem colocado aqui no slide, ele remete ao entendimento de que
embora as opiniões sejam divergentes, sejam diferentes, a gente não consegue chegar num consenso em relação a essas opiniões. Então eu não abro mão da minha forma de pensar, o meu colega também não abre mão da forma de pensar, e a gente fica naquele confronto eterno ali, né? Aquilo pode se tornar algo negativo para a organização, pode gerar uma briga, pode gerar uma discussão, pode gerar uma inimizade. Então, o confronto que ela coloca aqui, junto com a cooperação, remete muito mais à ideia do conflito do que do confronto em si, tá? Então vamos lá, gente. Olha, não ocorre apenas quando algumas conclusões são simplesmente confrontadas, mas quando tais confrontos têm como finalidade crescimento conjunto e entendimento mútuo, tá? Então a gente tem que ter essa ideia muito clara de que essa aprendizagem, ela defende então desse mínimo bom senso e desse senso de coletividade e senso de você querer o melhor para a organização e não simplesmente defender ideias, não abrir mão de ideias, porque envolve ali questões de caráter que não vem ao caso, mas orgulho, por exemplo, né? Eu acho que e falta de bom senso. Eu acho que é o que está faltando às vezes, pessoal, muito nessas discussões que a gente vê aí sobre política, sobre visões de mundo, enfim. Bom, pessoal, eu vou já para o slide 10 aqui, tá? Que são as estruturas de significado que a Nancy Dixon coloca. Eu vou ler aqui o trechinho e aí a gente faz algumas reflexões em cima disso, tá? Por exemplo, há um terceiro elemento que são as estruturas de significado ou de referência, tá? Então quer dizer que para Dixon, 1993, o desenvolvimento de pessoas acontece por meio veja bem, deslocamento de sua estrutura de referência existente para uma nova mais diferenciada, tá? Bom, eu pergunto para vocês, o que é essa estrutura de referência? Olha, há muitos conceitos, há muitas teorias que tratam, às vezes, do mesmo fenômeno, mas de formas diferentes, né? Na pedagogia, por exemplo, se usa um termo, na gestão do conhecimento outro termo, na aprendizagem coletiva outro termo, na área de ciências da computação ou sistemas de informação outro termo. Bom, o que Nancy Dixon fala de estrutura de referência existente é exatamente o fator que me promoveu a aprendizagem. Tá? Então, eu tenho uma estrutura de referência. A estrutura de referência, ela é um conhecimento tácito, adquirido por meio de todas as experiências que eu tive relativas a determinado assunto ou a determinado fenômeno. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aí toda essa discussão sobre o novo coronavírus, quais os tratamentos que podem ser úteis à Covid-19, que é uma doença muito grave, uma doença seríssima. E aí eu segui uma linha de raciocínio ou uma linha de conhecimento que diz, por exemplo, que determinado medicamento ele é favorável ao controle da Covid-19, tá? Ele mata o vírus, né? E existe outra linha de raciocínio, outra linha de aprendizagem que fala que não, que o tratamento disponível hoje em dia não é eficiente, eficaz em relação ao tratamento dessa doença. Então é uma outra estrutura de significado. Então nós temos duas estruturas de significado, né? Usando o problema aí dessa pandemia. E a gente tem grupos de pesquisadores dizendo que deve ser usado o medicamento e outro grupo dizendo que não deve ser usado o medicamento. Então essas estruturas de significado, elas vão se chocar, né? É por isso que o processo de aprendizagem e o processo de construção do conhecimento, gente, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ambas as estruturas de significado, elas devem ser postas em xeque, uma em relação à outra, no processo dialógico, e aí sim você embater
né, no embate entre essas estruturas de significado, você surgir com alguma coisa que seja nova. Talvez aquele grupo de medicamentos possa fazer um efeito X, se for usado de determinada forma, e aí você tem todas essas estruturas de significados colocadas em xeque. Então quer dizer que a estrutura de significado ela pode ocorrer a partir de um conhecimento tácito, mas também ela pode ocorrer a partir de um conhecimento explícito, por meio de artigos, literatura, ou por meio daquilo que eu sei enquanto pessoa, né? Aquilo que eu sei de acordo com a minha experiência, a minha visão de mundo, a minha forma de enxergar as coisas, tá? Então é isso que ela quer colocar. Ela fala o deslocamento da sua estrutura de referência existente para uma nova, mais diferenciada. Então o processo de desenvolvimento organizacional e o processo de aprendizagem, o processo de aquisição de novos conhecimentos, ele remete sim um deslocamento dessas estruturas de significado existente para uma nova, tá? Então o que mais que ela fala lá no slide 11? A partir de uma perspectiva pluralista, à luz da aprendizagem de competências, o que lhe remete à imagem? A imagem que ela fala, pessoal, é exatamente esta imagem aqui. Eu vou ver se dá para vocês perceberem aqui, eu acredito que sim, né? É uma imagem bem interessante, por quê? Porque ela remete uma reunião entre pessoas, existe um líder, né? Aqui na ponta da mesa, aqui está o líder, tá? Ele está aqui na ponta da mesa e todas as demais pessoas estão focadas no que esse líder está dizendo, no que esse líder está falando. Ele está expondo a sua estrutura de significados. Veja que eu fiz uma pergunta aqui para vocês. A partir, então, de uma perspectiva pluralista, à luz da aprendizagem de competências ou por competências, o que lhe remete à imagem? Isso é uma pergunta que vocês deverão responder aí, tá? Eu vou colocar até como uma atividade aqui da nossa aula, dessa nossa presente aula, de tudo isso que nós comentamos até agora, o que lhe remete à imagem, tá? Pessoal, vou parar aqui esse vídeo, porque lá já vai para 12 minutos e para não ficar muito cansativo, tá? Daqui a pouco a gente volta e fica então essa pergunta no ar. Até logo.